Oi, tudo bem? Eu sou o Cleber Saideles, este é o canal Madeira Prima e vamos trocar uma ideia? Pois bem, gente, o nosso programa Trocando Ideias é uma série de programas onde a gente dá espaço aos nossos parceiros, ou seja, a gente ouve aquilo que vocês têm a nos dizer e, na medida do possível, a gente vai tentando esclarecer e vai trocando uma ideia, na verdade. O assunto deste de hoje é sobre a questão das tábuas de cortar carne, porque surpreendentemente este programa sobre as tábuas, em pouco tempo teve milhares e milhares de visualização, muitas dúvidas, muitos questionamentos e, acima de tudo, muita colaboração dos nossos parceiros. Então nós vamos trazer algumas questões que foram as mais destacadas nessa discussão. O primeiro assunto que foi assim tocado por muitos e muitos dos nossos parceiros é a questão das bactérias. Todo mundo dizia, não, mas a minha tábua, se eu tiver uma de madeira, vai juntar bactéria, eu prefiro a de plástico, eu prefiro a de vidro. E aí algumas opiniões do Mauro Souza, que diz que aprendeu no Discovery Channel, quer dizer, então, né, que as tábuas de madeira são mais higiênicas do que as de plástico, por exemplo. O Daniel Pacheco também nos disse quanto ao acúmulo de bactérias, em alguns países fala-se de que a madeira tem a propriedade de eliminar bactérias. Eu não tenho certeza sobre esse processo de eliminar, mas eu tenho uma certa desconfiança. Mas acima de tudo tem uma outra coisa. Nós temos aqui, por exemplo, um modelito de tábua. Supondo que a gente vai cortar carne, todos os dias a gente vai ali, né, cortar carne, quer dizer, bom seria se fosse todos os dias, né? Com o custo da carne a gente não está podendo todos os dias, mas vamos supor assim, né? Que a gente todos os dias cortasse carne, nós íamos encher a nossa tábua de marcas da nossa faca. Essa tábua tem quase 3 centímetros de espessura. Se daqui a 6 meses a gente cortou muita carne, ela está muito feia, a gente vem aqui, passa uma lixa bem passadinha, tira 1 milímetro da espessura dela e ela está nova. Agora você não pode fazer isso com plástico, você não pode fazer isso com vidro. Estragou, tem que botar fora. Então nós consideramos que essa é uma das grandes vantagens da nossa tábua de madeira. Nós podemos tirar aqui quase 10 vezes de 1 milímetro, tiramos 1 centímetro aqui e a nossa tábua continua ideal para a gente fazer o nosso corte. E quanto às bactérias, nós já temos aqui as opiniões dos nossos parceiros. Sobre gosto e cheiro. Aqui tem algumas questões que eu disse no nosso programa, de que algumas madeiras têm muito cheiro, outras têm gosto. Eu citei inclusive a cabriúva, dizendo que uma tábua de cabriúva sempre deixaria o cheiro ou gosto da cabriúva nos nossos cortes. O Weber Vinhas, parabéns, tá? Muito obrigado. Pergunta se o bálsamo seria uma boa opção. Entra na mesma questão aí que nós falamos da questão do cheiro. Tem cheiro, tem perfume e acho que isso interfere um pouco. O Felipe Tiziani falou lá no seu comentário, muito intuitivo e instrutivo o seu vídeo, muito obrigado. Gostaria de complementar, nós temos o pau-marfim, o guatambu, a canafístula, são madeiras sem cheiro e sem gosto e de muito boa trabalhabilidade. E aí ele fala que tem uma tábua de cabriúva e que ela não deixa cheiro e não deixa problema nos alimentos. Então isso é um testemunho de quem tem uma tábua. Ele explica que, reafirmou aquilo que a gente tinha dito no outro programa, que a cabriúva é muito usada para fazer pipas e barris para
armazenamento de cachaça. A gente falou lá. Pois bem, eu falei que o Angelim era uma tábua que era usada muitas vezes, mas que tinha algumas espécies de Angelim que realmente tem problemas. Eu recebi uma confirmação disso, dizendo que o Angelim pedra realmente ele é mais amargo, e essa é a opinião do Everton Ribeiro da Silva, e o Evandro Simora diz que o Angelim de espécie nenhuma serve para a tábua de corte porque tem gosto amargo. Bom, então em relação às tábuas, aquela relação de madeiras que a gente colocou lá no nosso outro programa, eu acho que continua valendo, tá? Com exceção dessa questão da cabriúva aí, que eu acho que a gente pode testar. Bom, o Andrei, e o nome dele é cheio de consoantes, eu não vou conseguir dizer aqui, então desculpe meu parceiro, não vou conseguir dizer o teu sobrenome, mas está escrito aí no vídeo, vocês vão ver que é difícil mesmo, né? Ele levanta uma questão que é o seguinte: o problema é encontrar essas madeiras. Que o Marcos Teixeira da Silva, parabéns pelo vídeo, tá? Muito obrigado. Tem um problema de encontrar lugares que vendem essas madeiras. E o Eduardo Lucas nos pede então para que a gente faça aborde outros processos, como por exemplo acabamento e colagem. Acabamento e colagem nós vamos falar no final. E o grande problema também o Eduardo Lucas coloca é a questão de achar as madeiras. Pois bem, gente, eu tenho certeza que em qualquer região do Brasil, cidades um pouquinho maiores, tem uma madeireira. Aí as pessoas mandam um recado pra gente, mandam lá os seus comentários dizendo: ah, mas aqui na minha cidade eu não achei. Aí o que eu faço? Eu entro lá no Google e coloco lá madeira Imbuia, que é uma madeira difícil de achar, cidade tal, e aparece lá 3 ou 4 madeireiras vendendo essas madeiras. Então assim, gente, desculpe, estamos saindo um pouquinho fora da nossa coisa, mas o principal método, a principal ferramenta para a gente encontrar é realmente o Google. O problema é o seguinte: muitas empresas colocam lá na fachada madeireira, e eles vendem o que? Eles vendem pinos, eucalipto, talvez um cedrinho. Por quê? Porque eles vendem material de construção, não é uma madeireira. A gente tem que procurar madeireira que vendem madeiras. Parece uma coisa absurda isso que eu estou dizendo, mas é verdade. Muitas e muitas madeireiras vendem só madeiras, madeiras para decks, madeira para telhados, madeira para assoalho, madeiras para móveis, onde vocês vão encontrar lá a garapeira, vocês vão encontrar lá um IP, vocês vão encontrar o roxinho. Então, que são madeiras dirigidas ao mobiliário. Então assim, gente, qual é o processo? Entra lá no Google, digita Imbuia, digita marfim, madeira Imbuia, que vocês vão encontrar, tenho certeza. Eu fiz esta semana uma busca para alguns parceiros do Rio de Janeiro e interior de São Paulo, e São Paulo capital, e todas tinham madeireira que estavam fornecendo o material, ou seja, madeiras de lei, madeiras de nobres, madeiras destinadas tanto para tábuas quanto para mobiliário. Então assim, ó, esse é o caminho. Bom, discutida essa questão de achar madeira, a questão dos cuidados. O João Marcos coloca assim: como higienizar uma tábua de corte? Secagem na sombra, enfim, faz uma série de questões. E Das Ding, que é um outro parceiro nosso, resolve o problema. Ele diz assim: para quem tem dúvidas sobre higienização e sanitização, primeiro, lave com água e sabão para eliminar os restos orgânicos. E aí ele diz uma coisa que eu não sei, mas ele está vendendo aqui, eu estou vendendo como ele está vendendo. Borrife álcool 70 para sanitizar. O álcool pode ser aplicado logo antes de usar, basta esperar alguns segundos até ele evaporar. O álcool não mata bactérias envolvidas em crostas de gordura, então a lavagem com água e sabão é fundamental. E ele observa assim, ó, sem paranoia. Eu acho que realmente água e sabão é fundamental. E eu vou explicar uma outra coisa. É um produto que eu passei aqui, mostrei no outro programa, metade da tábua. Óleo mineral. Esse mesmo óleo mineral que a gente compra em farmácia. Então, usamos a nossa tábua, ela está
com resíduos dos alimentos. A gente vai passar uma esponja com água e sabão neutro e tal, passou ali, terminou de passar, esperamos ela secar, sei lá, 1 hora, 2 horas ou no outro dia, e a gente vem e passa um óleo mineral pelo menos uma vez por mês, 15 dias, claro, depende do uso né, da nossa tábua. Então, o óleo mineral é o ideal. Nós estamos produzindo, estamos em processo de produção de um creme para tábua de cortar carne, que inclui óleo mineral e algumas ceras. Então, em breve a gente vai colocar à disposição aí dos amigos e dos parceiros aqui do canal. Então, essa é a principal ação que a gente tem que fazer para a nossa higienização da nossa tábua. O Marcos Brito, ele falou 2 coisas muito interessantes. Tipos de montagem de tábua. Existe a tábua tradicional, que é essa tábua aqui, feita né, com a madeira, com os vezes da madeira e tal. Existe uma outra tábua, que é a tábua colada. Nós podemos então fazer uma composição. Pegamos um roxinho, botamos lá no meio, ou assim, né, e colocamos uma outra tábua do lado e tal, fazemos uma composição. Então aqui entra o processo de colagem, que eu já vou falar. E o nosso amigo Marcos Brito, ele também fala de um outro processo, que é o chamado end grain, que trata de grão, ou seja, é um processo diferente de montar a tábua. O end grain, a gente usa a parte do veio da madeira, do grão da madeira, por isso vem esse nome, para cima. Então eu fiz aqui uns taquinhos para a gente entender melhor. Ele vem aqui, então a fibra está nesse sentido, aqui é o topo, chamado topo de madeira. Então a gente pode pegar os taquinhos e colá-los todos assim, depois lixar. É uma tábua tipo end grain. E além de tampos, se pode fazer, por exemplo, tabuleiros de xadrez, se pode ter formatos diferentes dessas madeiras, como triângulos, por exemplo, de cores diferentes, enfim, são várias opções. Né? Para tábuas de carne, então, também se pode fazer por esse processo. Bom, o Adalberto Torres nos coloca a seguinte questão, que a escolha da tábua de corte, ela é muito importante, e ele cita o abacateiro como uma das melhores tábuas, uma das melhores madeiras para a tábua de corte. Eu confesso que realmente eu não conheço, nunca trabalhei com uma tábua de abacateiro, mas ele diz que os chefes de cozinha gostam muito porque ela contém uma certa oleosidade que não seca e parece um papel, enfim, tem uma série de técnicas que é usado ali, né, que ele não empena. Então, eu não conheço a madeira do abacateiro. A gente conhece o abacateiro, então eu não conheço a madeira. Bom, uma segunda questão e última questão é a questão da cola, que a gente não falou. Evidentemente, gente, que nós, no momento que nós formos colar uma madeira na outra, nós temos que levar em consideração que a nossa tábua vai molhar. Então, existe uma linha de colas que, dentro daquele nosso propósito e do nosso compromisso aqui, a gente não vai citar o nome da marca, mas existe uma linha que tem lá 7, 8, 9, 10 tipos de cola PVA, e algumas delas dizem ali especial à prova d'água. Outras pessoas já anunciaram, mas essa não é. Mas enfim, está lá especificado. Então essa seria a cola ideal. No caso da gente não ter essa cola, a gente pode usar um outro tipo de cola, que é chamada cola epóxi bicomponente. Essa é a classificação da cola. Existem várias marcas dessa cola. É aquelas colas que vêm em 2 tubinhos pequenos, que a gente pega, abre e mistura as 2 colas e usa. É cola epóxi bicomponente. Ela não é tóxica e ela é super resistente à água. Sempre considerando que na montagem é legal ter uma ajuda, uma segurança, que pode ser uma ranhura, por exemplo, que a gente cola ali por dentro uma espécie de tala, ou ainda a gente vaza as laterais, por exemplo,
aqui e coloca um tarugo para fazer sempre uma resistência maior e utilizar essa cola que é super ideal para se fazer esse tipo de colagem. Então, gente, tentamos aqui com os nossos diversos parceiros esclarecer algumas dúvidas sobre a utilização e sobre a madeira para tábuas de cortar carne. Mas acima de tudo, gente, vocês têm que fazer inscrição no canal, clicar lá no sininho se quiser receber a nossa notificação, espalhar para os amigos, né, sobre o nosso programa, sobre o nosso canal, mas acima de tudo, preserve seu móvel de madeira. O futuro será mais verde.